Boa noite, meu nome é Tiago. Hoje eu tenho um relato bem perturbador que ocorreu quando eu trabalhava como vigilante em São Caetano do Sul. Por motivos de privacidade, opto por não revelar o meu sobrenome. Esse evento ocorreu durante o turno da noite, entre os anos de 2011 e 2019. Em um dia, enquanto estava no refeitório, ouvi um dos funcionários fazendo uma piada sobre a faxineira e rindo, mas eu não pude ouvir o motivo da piada. Embora estivesse curioso, não estava sentado na mesma mesa. E como éramos terceirizados, havia uma certa distância entre os funcionários da empresa e os terceirizados. Eu suspeito que essa distância se dava a rumores de que a empresa poderia terceirizar completamente um dia, o que poderia levar à perda dos benefícios e outras regalias desfrutadas pelos funcionários internos. Mas de qualquer forma, a história da faxineira continuou a ecoar na minha mente por um tempo. Mas eventualmente eu deixei para trás e segui em frente. Com o passar do tempo, trabalhei muitas horas extras durante esses anos, durante as quais havia protótipos de carros no local e tínhamos restrições para garantir a confidencialidade dos próximos modelos. Por exemplo, não podíamos nem levar celulares para dentro da fábrica. Nessa época, coisas estranhas começaram a ocorrer por lá. Houve uma ocasião em que um amigo afirmou ter visto um vulto passando pelo corredor. Além disso, foi possível ouvir um som semelhante ao de uma vassoura varrendo o chão, bem na área onde os protótipos estavam localizados. Esse meu amigo também afirmou ter ouvido um gemido de dor, e quando percebeu já era tarde e o ambiente estava silencioso e vazio. Ele ficou tão apavorado que chegou a desmaiar. Alguns funcionários que estavam presentes socorreram o rapaz e o levaram para o ambulatório. Ele ficou tão abalado que acordou gritando e se recusou a voltar para o galpão onde o veículo novo estava localizado. Nesse momento, o supervisor, chamado Seu Walter, me chamou e informou que teríamos que trabalhar em folgas por um longo período. Ele perguntou se eu estava interessado em trabalhar nessas folgas, e eu respondi que sim, pois até aquele momento eu não sabia o que havia ocorrido no galpão. Em tempos passados, as folgas trabalhadas eram muito bem pagas, e foi por isso que eu comecei no turno da noite, que começava por volta das 10h40 da noite. A empresa oferecia café e chá do lado de fora da cozinha para quem trabalhava nos setores durante a noite. Confesso que poucas pessoas estavam circulando pelo meu setor naquela noite. Em uma das minhas noites de trabalho, acabei encontrando com uma mulher nos corredores. Ela usava um avental azul, óculos na cabeça e um cigarro apagado atrás da orelha. Ela abriu um sorriso ao me ver com uma garrafa de café na mão e agradeceu por poder tomar um café fresquinho e acender um cigarro. Como eu não a conhecia, sorri de volta e perguntei se ela poderia esperar por 5 minutos enquanto eu voltava. Quando retornei, a encontrei próximo ao setor onde ficavam as garrafas de café e os copos descartáveis. Ela me pediu gentilmente para pegar um copinho de café e eu a servi imediatamente. Enchi também o meu copo e ela deu um gole rápido no café. Sorriu e agradeceu, dizendo que iria fumar. Deu uma risada contagiante e durante os 3 meses que fiquei naquele galpão da empresa, sempre que ia tomar um cafezinho, lá estava ela, vestida da mesma maneira e com um cigarro atrás da orelha. Durante um dos meus plantões recentes, eu estava conversando com ela quando um funcionário mais antigo do setor se aproximou. Ele parou ao perceber o avental azul dela, que exibia o nome da empresa terceirizada responsável pelos serviços de limpeza. Assim que ela saiu para fumar, ele me abordou em um canto do corredor. Ele parecia assustado, com o rosto pálido e os olhos bem arregalados. Falava sem parar, repetindo: "Meu Deus do céu, não pode ser, não pode ser. Meu Deus, o que está acontecendo aqui?" Preocupado, perguntei se ele estava bem e o que havia acontecido. De repente, ele deu um grito e saiu correndo de volta para sua sala. Sabendo que alguns funcionários não costumavam prestar muita atenção em nós, naquele momento não dei muita importância para a reação dele.
Eu estava lá para vigiar e garantir ninguém fotografando o ambiente. Apesar da reação perturbadora daquele homem, continuei meu trabalho normalmente naquela noite. No entanto, para minha surpresa, fui informado no dia seguinte que estava suspenso por tempo indeterminado. O funcionário que me viu conversando com a mulher havia passado mal em sua sala e não havia se recuperado até a manhã seguinte. Na época, eu não estava ciente do que havia acontecido e, por não ter prestado socorro ao homem, acabei sendo responsabilizado por toda a situação. Fui suspenso de realizar as horas extras que tanto me ajudavam. Confesso que fiquei meio revoltado, pois era considerado um vigilante modelo pela chefia da empresa. No entanto, não tive escolha a não ser aceitar a suspensão e aguardar o término. Após alguns dias, fui chamado para prestar esclarecimentos. Estava muito tenso, pois sabia que uma situação como essa poderia gerar muitas consequências para mim. Eles queriam entender o que havia levado o funcionário a passar mal. No entanto, como sabia que não tinha feito nada de errado, fui em frente e contei que estava sem saber o que havia acontecido. Em seguida, me pediram para verificar o sistema que continha dados e fotos de todos os funcionários, incluindo os que já haviam trabalhado na fábrica. Foi quando notei que o funcionário que havia passado mal na noite anterior também estava presente nas fotos, ainda bastante assustado com o que havia visto. Foi na presença do diretor do RH e do pessoal do patrimonial que reconheci a mulher com quem havia tomado café. Instantaneamente entrei em choque quando descobri que a mulher que conversava há vários dias era, na verdade, uma faxineira que havia sido assassinada há mais de 25 anos. Fiquei perplexo e assustado ao descobrir que ela vagava pelos corredores da fábrica durante os turnos da noite. Não fui o único a ficar sem palavra. Todos na sala ficaram chocados com a revelação. Conforme relatado, a jovem foi agredida por 3 funcionários que supostamente estavam tendo comportamentos inadequados dentro das instalações da empresa fora do horário de trabalho. Foi mencionado que um dos agressores era um bombeiro e o outro era sobrinho da vítima, o que tornou a situação ainda mais chocante. Além disso, as imagens do corredor onde a moça foi encontrada morta, próximo ao local onde os sacos de lixos eram depositados, eram perturbadoras. Enfim, tudo aquilo foi muito perturbador para mim. Esse é o meu relato e devo confessar que nunca poderia ter imaginado que algo sobrenatural pudesse acontecer tão próximo de mim dessa maneira. Essa experiência me mostrou que há muitas coisas que não conseguimos compreender completamente.